E aí, guerreiros, aqui é o Miguel e sejam muito bem-vindos para mais uma live de aquecimento para o escape. Na live de hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem está na luta contra a pornografia e masturbação, que é a questão da atração sexual. Especialmente a questão da atração para pessoas que são do mesmo sexo que você. Muitas pessoas entram em contato comigo falando: Miguel, eu estou me sentindo atraído por pessoas do mesmo sexo que eu. Isso tem a ver com a pornografia? Será que é um sintoma da pornografia? Será que a pornografia pode disparar esse tipo de desejo? Será? Para a gente responder essas perguntas, eu vou ter um convidado muito especial hoje, que é o David Hiker. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele entra aqui e a gente aceitar o convite dele. Se estiver por aí, David, já me manda um convite, por favor, que daí eu te aceito aqui e a gente entra ao vivo juntos. Para quem tá chegando ao vivo comigo aqui, já deixa uma curtida, aperta esse coraçãozinho aqui, ó. Vamos fazer esse coraçãozinho do Instagram explodir, pro Instagram entender que isso aqui é um conteúdo bom, que ele merece ser compartilhado com mais pessoas. E claro, se você acha que tem alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, que precisa ouvir, aprender a respeito da atração sexual na luta contra a pornografia, você pode compartilhar com essa pessoa. Como que você faz isso? Aqui embaixo, eu não sei exatamente aonde que tá, tem uma setinha, e essa setinha, quando você aperta nela, vai aparecer as últimas pessoas com quem você conversou aqui no Instagram. Então você pode apertar nessa setinha e enviar essa live para essas pessoas. Você pode enviar para uma pessoa que você conversou recentemente, para um amigo. Então faça isso, e quem fizer isso, manda aqui um hashtag compartilhei, para eu saber que você está realmente engajado comigo no desafio da gente espalhar esse conteúdo para mais pessoas, tá? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Deixa o seu boa noite aí, todo mundo seja muito bem-vindo. Hoje mais uma live de aquecimento para o escape. Tá chegando a hora, hein? Faltam agora o quê? 4 dias. Sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias para o escape, onde você que é cristão vai conhecer o plano de fuga para sair da prisão, da pornografia e da masturbação. Se você não se inscreveu ainda, aproveita que é gratuito, tá certo? Vai acontecer na semana que vem, dias 23, 25 e 27 de janeiro, você vai aprender o plano de fuga para sair dessa prisão. Então, para você se inscrever, depois da live aqui, você vai no nosso link no perfil, o link na bio, vai lá, faz sua inscrição gratuitamente. Se você está vendo o replay disso aqui no YouTube ou no Spotify, tá na descrição desse conteúdo aqui. Aí, o David chegou, maravilha, obrigado, Wagner, por avisar. Boa noite ao Jairo também. Vamos então aqui aceitar aqui o chamado do David para a gente poder conversar. E aí, David? Meu irmão, tudo bem? E aí? Beleza? Tá me ouvindo bem? Vendo bem? Tô sim. Maravilha. Maravilha. Pô, que ótimo, cara. Ontem passei um sufoco aqui, que eu fui fazer a live com a Gabriela Dias, e aí na hora de entrar ao vivo, eu não sei o que aconteceu, que o Instagram não aceitava chamado de ninguém para fazer live junto, não aparecia o comentário do pessoal. Tava com receio que fosse acontecer de novo, mas agora deu certo. Tá me vendo bem aí? A luz tá Tá boa? perfeito. Ótima conexão. Pessoal, se puder comentar também, se tá bom para vocês, mas acho que hoje tá uma maravilha. Ótimo. E aí, David, como é que você tá, meu irmão? Tudo certinho por aí? Tudo bem, graças a Deus, na paz, animado aí com a nossa live. Vambora, hein? Maravilha, pô. Quero te agradecer muito por aceitar o convite aí. Então, para quem está chegando ao vivo com a gente aqui, ó, meu nome é Miguel, a gente está aqui no Ministério Mal que eu não quero, ajudando cristãos na luta contra pornografia e masturbação. E hoje a gente está fazendo essa live aí com o David, muito legal ter aceitado, para a gente poder conversar a respeito de atração sexual na luta contra a pornografia e também na vitória contra a pornografia, né? Eu vou pedir para o David se apresentar, para o pessoal que está com a gente aqui, falar um pouquinho, né, David, se você puder falar sobre o seu trabalho, sobre como que você chegou nesse tema da sexualidade de uma forma breve aí para a gente poder entrar no tema. Te agradeço, tá? Então, eu sou David Hiker, alguns me chamam de Davi Hiker, você fica à vontade. Eu moro atualmente na região metropolitana de São Paulo, mas sou de Belém do Pará, estou recém-chegado aqui em São Paulo, que morava em Belo Horizonte há pouco tempo. Sou casado, tenho 2 filhos e trabalho na área de sexualidade há 17 anos. Então, desde 2005, a gente atua com um ministério que tem um objetivo, que é a capacitação da igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, você pode imaginar quantos temas estão debaixo deste guarda-chuva, os desafios dos nossos dias nesse assunto tão importante, que se tornou cada vez mais candente na sociedade, né, de maneira geral.
Então, um desses assuntos é pornografia, evidentemente, que é uma coisa que é epidêmica, todo mundo sabe, quer dizer, acho que todo mundo não, mas é muito de muito conhecimento, que é uma coisa muito séria, muito epidêmica, muito presente na vida de muita gente, dentro e fora da igreja. E o outro assunto que também chama atenção, tem chamado muita atenção, é o assunto ligado à atração sexual, gênero, orientação sexual. É um tema difícil, talvez, compreensão do ponto de vista bíblico, então tem muitas dúvidas sobre isso. E a gente vai tentar explorar aqui, então, essa relação entre atração homo, bissexual, heterossexual e o consumo de pornografia, né? Como é que essas duas coisas se entrelaçam e o que a gente pode responder também das questões que vão aparecer aí. Mas já queria dizer de cara, quem estiver assistindo a live, né, animá-los a participar junto, né, no teu... você chama de curso, você chama como? O que Escape vai acontecer? O Escape é um evento um que vai evento. acontecer na semana que vem, né? Isso, uhum. Então, queria animar todo mundo a participar, porque esse tipo de conteúdo mais específico, né, que de quem você quando você se inscreve, né, é um diferencial é mais importante, tem mais profundidade, né? Então quem puder se inscrever aí no Escape, já deixo aqui a minha fala de incentivo para que faça isso, porque a gente precisa se mexer também. Às vezes tem muito comodismo, a pessoa está sofrendo com pornografia e não toma a atitude que precisa. Então todo mundo convidado aí. Legal. E o que é legal, só para complementar, é que justamente como é um evento que vai acontecer na semana que vem, gratuito, inclusive, a gente vai estar passando sobre um passo a passo. É claro, não existe uma fórmula mágica para você se livrar da pornografia, né, desse tipo de vício, mas a gente vai mostrar uma estratégia completa para você que quer se libertar desse tipo de prática, você poder encontrar um caminho, né? Então, vai ser na semana que vem. Quem quiser participar com a gente, vai no nosso link no perfil depois da live para fazer sua inscrição. Ótimo. Legal, David, muito bom, tá apresentado, então. Eu acho que, assim, um assunto bem importante para a gente, de repente, começar a nossa conversa aqui é justamente já conectar essas duas realidades, né? Da questão da atração sexual, da atração homossexual. Como é que, às vezes, as pessoas ficam na dúvida, né? O que significa a questão da atração homossexual? Será que é algo que eu já nasci com isso? Será que é algo que eu posso desenvolver? E será que a pornografia pode me ajudar a desenvolver? Porque muita gente vem falar comigo, olha, eu comecei a querer ver pornografia homossexual, né? Ao longo do tempo eu percebi isso. Então, será que isso está revelando que eu tenho esse tipo de inclinação? Ou será que isso é algum pecado pior do que os outros, né? Como é que a gente pode começar a trabalhar esse tema dentro da questão da atração, o que é atração sexual, né? Então, vamos lá. É um assunto muito complexo, porque nós não temos caixas nas quais os seres humanos são colocados. Existem muitos tipos diferentes de ação homossexual, homoafetiva. Então, primeiro ponto a ser desmistificado é este. Não é uma coisa monolítica. Quer dizer, falar assim, atração homossexual, homossexualidade, homoafetividade, não é uma coisa que se experimenta sempre da mesma maneira. Então, percam as esperanças, vós que entrais aqui, né? Percais as esperanças de encontrar uma fala universal que explique todos os comportamentos homoafetivos ou bissexuais. Então, dito isto, a gente se abre para uma variedade de possibilidades. Então, você tem indivíduos que, desde a puberdade, desde o primeiro despertar das atrações sexuais, eles sempre conviveram com atrações por pessoas do mesmo sexo ou pessoas de ambos os sexos. Esses indivíduos não têm o start na pornografia, necessariamente. E quando vão consumir pornografia, infelizmente, a maioria deles vai procurar aquilo que é mais atraente, digamos assim, né? Então já vai ser provavelmente a pornografia homossexual, etc. Mas é possível você adquirir o desejo de ver um pornô não hétero, mesmo sem ter experimentado esse tipo de vivência na puberdade, na adolescência? É possível, claro que sim. Por quê? Porque
A pornografia ela é um processo de ela vai nos levando a novas necessidades, digamos assim, novos lugares. Ela vai se tornando monótona, ela vai se tornando insuficiente. É natural que a pessoa vá procurando coisas diferentes, que produzam o mesmo efeito de excitação, né, de curiosidade. Então, a curiosidade vai levando o sujeito a adquirir novos tipos de consumo, novo tipo de consumo. Isso significa que ele já tinha atração? Não necessariamente, mas também pode ser. Então, na verdade, a questão é que isso não tem tanta relevância. Parece que tem, mas não tem. No final do dia, se você já tinha atração homossexual e a pornografia apenas a despertou, se é que a gente pode falar assim, ou nunca teve e a pornografia te levou curiosamente a buscar, na verdade você chega no mesmo lugar, né? Você chega no mesmo lugar. O mais, não que isso não seja importante, o mais importante não é isto. O mais importante é como você vai lidar com agora, com o aqui, com este consumo que se estabelece. É pior, é melhor, é muito difícil a gente fazer esse tipo de gradação. Até pode parecer para alguém que está ouvindo e vê pornô hétero, fala assim, tá vendo, graças a Deus, pelo menos eu só vejo pornografia hétero, então ele vai se sentir até melhor. Não, mas então eu não estou nesse lugar mais degradado. E no fundo, eu acho que para mim não faz muito sentido isso. Cobiça, o coração humano cobiça. Eu acho que para alguns há um espanto quando ele sente prazer estético, visual, com dois homens, por exemplo, no filme com dois homens. Os homens costumam usar pornô lésbico de boa. Eles não consideram nem como pornô gay, né? Sim. Homens veem pornô lésbico e aí para ele é como se fosse, né, hétero, né? Porque são duas mulheres. Então, pega mais quando é travesti, quando é homem com homem. Então, ele talvez até se espante com isso e fala assim, nossa, ele se sinta mais culpado porque tem um estigma maior, a questão homossexual, e ele sente assim, como assim eu estou sentindo excitação? É que ele não consegue entender que o corpo humano funciona. O corpo humano vai reagindo. E ele não tem essa barreira. Não tem essa barreira mecânica. Eu sempre explico isso. É a mesma coisa, você, por exemplo, por que um pai pode engravidar uma filha adolescente? Não tem uma barreira mecânica que proíba. Né? Então, imagina que se o espermatozoide for do pai, ele não consegue entrar, ele morre. Não existe essa barreira física, né, biológica. O espermatozoide entra e engravida a filha. Né? Quer dizer, há uma possibilidade. Eu não estou comparando as duas coisas, que pareceu que eu estou comparando homossexualidade com estupro. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que não existe um bloqueio biológico em uma pessoa heterossexual que a impeça, a blinde completamente, fisiologicamente, de ter prazer uma cena de sexo entre homens. Ou mesmo se um homem tocar outro homem de maneira correta, ele vai reagir. Então, não tem essa barreira física. Nem várias coisas na sexualidade, inclusive para isso. Eu falei muito, né, velho? Caramba, que diabo. Bem interessante. Eu estou achando maravilhoso. Inclusive, isso me fez pensar numa questão, assim, porque de um ponto de vista, quando a gente olha, por exemplo, para o impacto que o consumo de pornografia traz para o cérebro da pessoa, a gente vê que a pornografia causa aquelas descargas de hormônios no cérebro que vão incidir justamente na parte do nosso cérebro que é responsável por filtrar impulsos. Então, me parece interessante a gente colocar isso, porque, assim, apesar de a gente não ter realmente um filtro que nos bloqueie plenamente da gente acessar conteúdos que a gente acha mesmo mais depravados do que os outros, mas a gente tem alguns mecanismos que vão trazer para a gente essa possibilidade de a gente agir de uma forma mais racional, né? E que são as partes justamente que são afetadas pelo alto consumo de pornografia. Então, de repente, uma pessoa que vá se flagrar consumindo um tipo de pornografia que ela julgue que é
mais errado que o outro vai estar justamente experimentando esse tipo de impacto, né? Exatamente. Mas como você falou, Ela não eu acho que é consegue, bem... ela não consegue obedecer, entre aspas, nem os seus próprios limites, né, morais. Aqueles limites que ela mesma racionalizou. Ela passa por cima, né? Exatamente. Apesar de que daí a gente entra no outro ponto que você comentou, que é a questão de que, assim, no fim das contas, não importa muito se é pornografia, com qual tipo de pessoa que está ali. O que interessa é quais são os impactos que aquilo ali está gerando para você, para as pessoas que você ama, né? O que isso ali está trazendo, o que significa esse consumo de pornografia, independente do tipo que seja, né? E a Então, acho que é uma pornografia questão mais hétero pode complexa. ser também muito, muito, assim, bizarra. E mesmo é. Exatamente. Pode ser Uhum. muito bizarra. Algumas pessoas talvez relatem do tipo, mas eu comecei a ver pornô gay, aí eu tive vontade de praticar. Uhum. Quer dizer, eu acho muito intuitivo, é tudo muito intuitivo. Mas você vai vivendo aquilo, você vai se permitindo, você vai abrindo os horizontes morais, você vai querendo realmente, você sente mais à vontade, né? Depende também de como a pessoa está reagindo a isso, se ela tem uma consciência muito culpada, se, pelo contrário, aquilo é um mundo novo que ela quer explorar e que a excita mais ainda, com adrenalina. É isso, entendeu? Então, do mesmo jeito que não tem um bloqueio para ver, por exemplo, pornô que está escrito assim, incesto. Para incesto é uma Uhum. coisa muito séria. E ver pornô por exemplo, como é que fala? Teatraliza um incesto. Uhum. Por que a gente não faz essa pergunta, né? Meu Sim. Deus do céu, por que eu quis ver isso? Mas se for gay, faz a pergunta. Como se não fosse bizarro, né? Uhum. Procurar mãe, que são pesquisas Sim. do Pornhub, a gente sabe, né? Uhum. Sogra, sei lá, meu Deus do céu, nora, Madrasta. madrasta, esse que eu estava Madrasta tentando está entre lembrar. os principais. Uhum. Madrasta. Então, essas bizarrices são, eu acho que denunciam mais ainda do que o fato de ser Uhum. homossexual. Denuncia essa busca incessante, insaciável do fora da caixa, da novidade, da curiosidade, de uma coisa proibida, de uma coisa, né, que vai me Uhum. levando a outros lugares. Uhum. Interessante. Eu acho que a gente chega aqui em alguns pontos importantes, né, para tentar ir destacando, assim, a questão de a gente entender que não existe tipo de pornografia que seja pior do que o outro, mas se você está consumindo pornografia, o David comentou, né, o problema está no nosso coração, ali, a gente precisa começar a investigar o que está empurrando você para isso. Então, não precisa ficar se perguntando muito sobre qual é o tipo de pornografia, mas o porquê que eu estou fazendo Eu aquilo, acho né, que para eu poder começar a tratar. eu acho que a gente pode dizer assim, não existe pior, mas existe essa progressão. Você concorda Uhum, comigo? É preciso reconhecer essa progressão. Não é porque é pior, mas você disse uma coisa importante. É aquilo que a pessoa acha que é pior. uhum, Então, nós aqui, na vida real, nós dentro do nosso sistema de valores, existem coisas piores. Existem coisas que você diria assim, cara, isso aqui eu nunca faria. E se você uhum. está fazendo, a gente pode dizer que não, mas é pecado do mesmo jeito. Ok. No entanto, dentro do próprio sistema de valores da pessoa, ela está progredindo. Ela está Uhum, fazendo uma coisa que um dia um dia ela olhou e disse assim, que coisa ridícula, que coisa bizarra. E ela se afunda tanto no poço que está comendo as bolotas dos porcos, né? Ela está num nível de consumo que, teoricamente, é pecado do mesmo jeito, mas na história dela significa que ela está afundando, né? uhum. Que ela nunca está se vendo fazer aquilo que ela disse que nunca faria. Legal, isso é importante, né? Até é uma definição que a gente costuma falar assim, que é a questão de que esse comportamento vai se escalando, né? A pessoa Isso. começa consumindo um determinado tipo de conteúdo, às vezes você que está com a gente aqui começou vendo uma revistinha antigamente, ou vendo
sei lá, algum trecho de algum filme que começou a despertar em você esse desejo por ver mais esse tipo de conteúdo, com pessoas seminuas ou nuas, foi se interessando por isso. Ao longo do tempo você vai se tornando cada vez mais obcecado por isso, né? Seja por procurar cada vez mais nas redes sociais ou até nos sites explícitos. Então acho que é bem interessante isso que o David comentou, de que a partir do momento em que eu vejo que está progredindo na minha vida, eu preciso entender, cara, eu posso chegar lá onde eu acho que eu nunca iria. Então esse aqui é um alerta bem importante. Para onde você está, você pensar, poxa, eu preciso voltar atrás de onde eu estou agora, né? É isso mesmo. Legal. E falando a respeito de atração sexual em si, porque uma coisa que eu fiquei pensando é de que eu vejo você falar muito assim sobre quando as pessoas vão colocar a questão, que eu tenho um desejo, né? Ou então eu tenho, eu sinto que eu sou, faz parte da minha identidade, eu sou homossexual. Sim. Como é que você trabalha com essa definição da questão da atração em si? E como que essa definição que você traz pode ajudar a gente a lidar um pouco melhor com essa temática? Cara, é que tem uma grande confusão, né, inclusive semântica, neste assunto, porque a Bíblia usa a expressão desejo frequentemente como algo negativo, no sentido da cobiça, da lascívia. Então, desejos impuros. Algumas traduções trazem concupiscência. Então, quando as pessoas ouvem, os crentes, né, ouvem a expressão desejo, a maioria deles associam a cobiça, a um pecado. E aí se instaura uma grande confusão, né? Por quê? Porque para combater a cobiça, que é real e existe, você não vai se tornar alguém assexuado, né? Então, um sujeito que abandona a cobiça, não se torna alguém sem atração sexual. Isso é só pensar na sua própria vida, né? De qualquer um. É muito simples entender quando você raciocina sobre os seus próprios pensamentos, sobre a sua própria sexualidade. Inclusive, principalmente, se você for heterossexual nas suas atrações, você que está me ouvindo, se você entender para a heterossexualidade, você vai entender para as outras. Porque o heterossexual, um dia que ele para de cobiçar, ele não se transforma numa ameba assexuada. As coisas continuam sendo atraentes a ele. Coisas quais? Pessoas do sexo oposto. Todas as pessoas, não. Algumas pessoas do sexo oposto, porque a gente não é atraído por absolutamente tudo do sexo oposto, mesmo sendo hétero, o que é difícil de explicar, né? É difícil de explicar por que certa coisa atrai mais do que outra. Isso é muito difícil de explicar, né? Na verdade, não tem uma explicação, é tudo muito complexo. Então, a cobiça, sair da cobiça não te torna sexuado. Esse é o primeiro ponto. Então, existe uma diferença entre o que a Bíblia chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, ou lascívia, ou cobiça, e aquilo que a gente está chamando aqui de atração. Essas duas coisas precisam estar muito claras, a relação entre elas. Então, qual é a diferença? Basicamente, a atração é parte da sexualidade intrínseca do ser humano. É uma reação erótica ao mundo, né? Nós somos seres eróticos. Então, a gente não escolhe ser erótico, né? Com raríssimas exceções, salvo aí algum tipo de distúrbio hormonal. Então, salvando essas exceções, os seres humanos chegam na puberdade e eles começam a reagir eroticamente ao mundo, no sentido de ter atrações fixadas em determinados objetos. Porque na infância já existe a sexualidade, só que ela é mais difusa. Ela não tem um objeto de desejo tão bem delineado, né? Também salvo raras exceções. Então, você tem, na puberdade, você se vê, se percebe como um ser erótico. Um ser erótico reage eroticamente ao mundo. Quer dizer o quê? Coisas vão atrair. E eu não decido que isso vai acontecer. Uma pessoa solteira, ela não decide que várias mulheres da igreja, um homem solteiro, um hétero, não decide que várias irmãs são atraentes. Ele se vê atraído. Ele decide o que faz com isso. Se ele coloca os olhos, a mente, o coração, a sua atenção, essa palavra é importante, atenção,
se a gente coloca a nossa atenção, nossos olhos, nossa mente, nosso coração naquilo que não foi nos dado, não é meu, porque o mandamento da cobiça, lá nos 10 mandamentos, assim, não cobiçarás a mulher do próximo. Então, é sobre aquilo que não é meu, que Deus não me deu. Eu devo desejar, nesse sentido, de pôr a minha mente, pôr o meu coração, pôr os meus olhos naquilo que é meu. Entendeu? O que não é meu, eu não devo pôr a minha atenção indevidamente, pecaminosamente ou de maneira impura, como disse Jesus, né? Basta eu olhar de maneira impura, já adulterou com ela, né? Então, Jesus está se referindo à cobiça, que é um movimento voluntário. A atração é involuntária, está ligada às nossas tentações. A cobiça é um ato voluntário da mente de pôr a atenção, os olhos do coração naquilo que não me foi dado, né? E mesmo quando você casa, você continua sendo tentado pela cobiça, porque você tem um cônjuge, mas você continua lidando com atrações. Né? E por isso que a pessoa não para de ver pornô quando casa automaticamente. Porque ela continua lidando. A pornografia, Deus não nos deu. Né? Isso é uma coisa que dá para afirmar categoricamente. A pornografia acalma a pessoa, a pornografia conforta, a pornografia faz um descanso, relaxa, mas essa estratégia de conforto, descanso, relaxamento, de consolo, não nos foi dada por Deus. Não foi. Ele não te entregou isso aí. Então, a pornografia é baseada na cobiça porque aquilo não é meu. Aquelas pessoas não foram me dadas para minha satisfação. Então, a diferença de atração e cobiça é importante. Assim como o hétero não escolhe a atração que tem, ele escolhe o que faz com ela e deve viver a vida dele tranquilo, convivendo com atrações, com tentações, a pessoa que não é heterossexual nas suas atrações, ela também não escolheu. Ela não também sentou na cama um dia e falou, cara, vou ser atraída por homem, por mulher, por ambos. Ela se vê, ela reage eroticamente desta forma. E ela vai ter de lidar com isto. O que ela escolhe fazer com isto? Né? Da mesma forma que todos os seres humanos estão diante das suas atrações. Eu sempre digo que todos nós convivemos com atrações que apontam para coisas que Deus não aprova. Todos. Isso é uma consequência da queda. Antes da queda, tudo apontava para Deus. Depois da queda, nós convivemos com reações eróticas e afetivas que apontam para coisas que Deus não aprova. E a gente vai ter que decidir como viver. Pelas nossas emoções, afetos e atrações ou pela fé. Ou por aquilo que Deus nos propõe. E esse é o caminho do discipulado. Viver pelo que crê. Maravilha. Caramba, que aula, hein, pessoal? Deixa eu até ativar os comentários aqui para vocês me dizerem o que vocês estão achando da live, para a gente se encaminhar para o nosso encerramento daqui a pouquinho. Eu queria incentivar vocês que estão com a gente aqui, ó, a deixar um coraçãozinho, se está fazendo sentido, se está ajudando você a entender mais sobre o tema. E também, se você quiser, manda uma perguntinha, tem um balãozinho de perguntas aqui embaixo, que a gente pode, de repente, selecionar uma ou duas aqui para a gente poder responder rapidamente. Então, aqui embaixo tem um balãozinho de perguntas, quem quiser pode colocar aí. E, David, para a gente poder, então, trabalhar um último ponto aí, como que a gente pode consagrar a nossa, né, olhando daí para esse lado positivo da coisa, né? Como que eu posso, de forma intencional, consagrar a minha sexualidade a Deus? Ou seja, não importa se eu tenho determinados tipos de atração, seja por pessoas que sejam do mesmo sexo meu, ou atração... Deu uma travada aí, quando você falou consagrar e travou. A palavra-chave eu não entendi. Como eu devo consagrar o quê? Tá normal agora? Você tá me ouvindo bem? Tá normal. Beleza. Como que a gente faz para consagrar a nossa sexualidade a Deus? Quais seriam as sugestões práticas que você daria? Porque, assim, independente de a pessoa ter atração por pessoas do mesmo sexo ou pessoas de outro sexo, como que eu posso consagrar isso que eu tenho, que eu sinto a Deus? Né? O que se diria para pessoas que querem aprender a fazer isso? Cara, eu diria que só existem duas sexualidades possíveis. Só existem dois tipos de sexualidade. O primeiro tipo é quando o sujeito identifica os seus afetos. Afetos são emoções, né? Assim como eu falei que nós somos seres eróticos, nós somos seres afetivos. E nós reagimos emocionalmente ao mundo. Isso não é uma escolha. Assim é. A gente olha para uma pessoa sem falar com ela e já tem uma impressão afetiva dela. Gostei, não gostei. A gente se apaixona e não consegue apertar um botão para desapaixonar. Então, são afetos.
Então, como eu disse, a primeira sexualidade é o sujeito identifica os seus afetos, as suas atrações eróticas e aquilo que produz prazer, porque a sexualidade ela é o gerenciamento dos nossos afetos, das atrações e do prazer. Ela pega esses elementos e ela administra isso. Né? Esse é um termo que os crentes não usam muito, mas é o principal, porque o crente ele quer um jeito. O crente não vai, mas vou colocar, mas muito crente, né? Vamos dizer todos, né? Mas muitos crentes eles querem uma fórmula que os faça não ter mais de lidar com a sexualidade. É como se fosse assim, o que eu tenho de fazer para me tornar espiritual o suficiente e não mais ser perturbado com isso. Não mais ser tentado, não mais, sabe, eu venci, eu já ultrapassei. Eu quero devolver para Deus. E, na verdade, a sexualidade é uma bênção criada por Deus e administrada por nós. E Deus não vai pegar de volta. Então, a gente vai precisar administrar isso. Então, a primeira sexualidade é: eu pego os meus afetos, o prazer, o desejo, que existem, e eu administro isso visando dois objetivos. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus quer dizer obedecê-lo no final do dia. E aí a gente poderia discutir como é que eu obedeço a Deus, porque é uma outra história. E o segundo objetivo é fazer de Deus a minha maior fonte de felicidade. Então, eu preciso que Deus seja a minha felicidade, meu prazer maior do que qualquer outra coisa. Então, eu vou gerenciar isso visando a glória do Criador e buscando nele o prazer, a alegria, a felicidade. Esse é o tipo A de sexualidade. O tipo B é assim: são os mesmos afetos. Imagina um sujeito que tem os mesmos afetos, os mesmos desejos, o mesmo prazer, só que ele administra visando a glória de uma criatura. E buscando na criatura, fazendo da criatura, melhor dizendo, a sua maior fonte de felicidade e alegria. É ali que ele se realiza. É ali que ele encontra gozo. Né? Então, a sexualidade não é, para o crente, não é assim, dividida entre hétero e LGBT. Não é dividida entre homem e mulher. Não é dividida entre casado e solteiro. É dividido entre para quem eu vivo. Para quem eu vivo? Eu vivo para uma criatura ou para o Criador? É muito simples. Porque no final eu sempre vou obedecer aquilo que eu amo mais. Aquilo que conquistou meu coração. Aquilo que eu decido viver para. Portanto, eu diria que como consagrar a minha sexualidade não tem outra saída. Não tem outro jeito. Entende? Assim, não tem um crente que consagra a sexualidade para qualquer outra coisa. Ele vai simplesmente obedecer a coisa para a qual vive. Então, como consagrar? É submeter a Cristo os meus afetos, os meus desejos, mas não para fazer com que eles sumam. Né? Porque não adianta a gente ter a expectativa de que a nossa sexualidade será reprimida em Cristo. Ela será redimida em Cristo. Redimida significa que Cristo que é submetido a Cristo. E ele passa a ser mais importante. Né? A palavra de Deus é mais importante. Amar a Deus é mais importante do que amar a mim mesmo e o prazer que a pornografia me confere. Portanto, é um processo para a vida inteira de aprender a amar a Deus mais do que a mim. Amar a Deus mais do que qualquer outra criatura. Porque é quem a gente ama mais, nós obedeceremos a quem amamos mais. Ou viveremos para o Criador ou para a criatura. Portanto, ou se consagra a ele, ou se consagra a um outro falso Deus. Portanto, está todo mundo com a sexualidade consagrada. Você que está aí, se você está em pecado, está me ouvindo, né? Você está nos ouvindo. Se você está em pecado frequente, constante, a sua sexualidade está consagrada. Resta saber a qual Senhor. Não tem a opção de não estar debaixo de um Senhor. Está todo mundo obedecendo aquilo que ama mais. Aquilo para o qual decidiu viver. E esse é o grande problema, que a gente tem que parar de falar. Parar não, né? Mas tem que falar um pouco sobre os nossos ídolos. Aquilo que nós amamos mais
E a gente não abre mão. Aquele momento que a gente ama tanto, que não abre mão. E por isso que ele se sustenta. Porque ele não é só cobiça, também é idolatria. De novo, eu falo pra caramba. Perfeito, maravilhoso. O pessoal comentou aqui em algum momento que estava travando um pouquinho, para mim também estava, David, não sei se consegue dar uma olhadinha, se de repente trocar para o 4G, alguma coisa assim, dar uma melhoradinha, mas para mim deu para ouvir bem, acho que tá, para quem está ao vivo aqui com a gente, deu para ouvir, apesar de estar um pouquinho travadinho, mas eu vou só destacar os pontos principais que o David abordou aqui, que né, para mim me chamaram bem a atenção, assim, que a pergunta era, né, como que a gente pode consagrar a nossa sexualidade a Deus? Então, a gente precisa entender que a gente tem afetos, a gente tem desejos, e tudo isso é um pacote dentro daquilo que a gente é, e a gente não tem outra saída a não ser realmente ou entregar nas mãos de Deus, ou então a gente vai estar acabando cometendo algum tipo de idolatria. Quando a gente coloca algo mais importante do que Deus, né, seja alguma pessoa a quem a gente ama, mesmo que seja o nosso cônjuge, inclusive, né, a gente pode passar a idolatrar o nosso cônjuge, idolatrar o sexo com o nosso cônjuge. Aquilo que era para ser maravilhoso, que era para ser de acordo com a vontade de Deus, aquilo pode se tornar uma idolatria quando aquilo traz frustração para você, ou quando traz um hiperdesejo em você que você não está encontrando a satisfação no Deus verdadeiro, né? Então, se você quiser me corrigir aí, David, se eu falei alguma besteira, mas acho que esses são os principais destaques, né? Não, é isso aí. Isso aí. Legal. Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou escolher 2 perguntas aqui para a gente tentar responder rapidinho, para a gente fechar a nossa live aqui. Acho que essa aqui vai ser... Os comentários estão parados aqui. Tá subindo aí para ti? Estão parados? Deixa eu ver aqui. Não, para mim tá aparecendo. Engraçado. Eu vou ver se eu mudo aqui, peraí. Tá. O pessoal, teve algumas pessoas que tinham comentado que estava travando um pouquinho ali, mas agora realmente o pessoal parou de comentar. Coloquei no 4G, agora voltou a funcionar aqui. Tá. Não, para mim tá. Eu tô ouvindo bem, assim, o vídeo tá um pouquinho borrado, mas dá para ouvir bem. Inclusive, quem chegou depois ou tá, de repente, com um pouquinho de dificuldade de entender agora, a live vai ficar salva. Eu acredito que depois o próprio Instagram faz uma correção, daí vocês vão poder ver no replay também. Ó, perguntas aqui. Uma bem interessante, que é a seguinte: como um pastor pode começar a abordar esse tema em sua comunidade? O que você diria a respeito disso, David? O tema da pornografia? Esse tema, acredito que sim, da pornografia, da atração sexual. Uhum. Como pode abordar? Primeiro, eu acho que precisa se equipar. Eu não sei qual é a abordagem, tipo assim, né? O que o pastor tem na cabeça, né? Então, eu acho que ele precisa estudar um pouco. Graças a Deus, tem muita coisa aí na internet, boa. Tem muita coisa mais ou menos também, mas tem muita coisa boa. Então, primeiro, eu diria se preparar. Segundo, entender que as pessoas estão sofrendo. Não adianta ser uma coisa assim de cuspir regra. Então, precisa de uma compaixão, né? Entender que as pessoas estão sofrendo. Que elas precisam ser confrontadas, evidentemente, mas precisam também entender a graça, né? Terceiro lugar, eu diria que é bom que ele humanize a fala, falando de si mesmo, das suas dificuldades, né, de lidar com esses assuntos, porque isso encoraja as pessoas a confessarem, aumenta a confiança, a qualidade, né? Porque as pessoas, às vezes, não precisam de uma palestra bem feita, elas precisam de se identificar com alguém que, poxa, aquela pessoa ali está me transmitindo que ela também é gente, né? Que eu não estou lutando sozinho, né? Então, eu conversava essa semana com um cara, um senhor, ele tem bastante idade, ele olhou para mim e falou, cara, eu achava que pastor não passava por isso. Coisa simples, tentação sexual. Então, às vezes, a gente precisa humanizar bastante o assunto para que as pessoas sintam a vontade de procurar ajuda. Né? Além disso, não ficar só no comportamento, eu diria. Né? Pare com isso, pare com aquilo, mas pensar nas motivações, nos amores do coração, aquilo que a gente acabou de falar aqui, focar nessa essência do Evangelho que é, afinal de contas, qual é a nossa razão de vida, para quem que a gente vive. Boa. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma.
alguns eventos traumáticos na vida, como por exemplo um estupro, pode mudar a atração de uma pessoa? Olha, mudar a atração, o que pode acontecer... Aliás, essa pergunta, quantas horas? Vamos lá. Vamos lá. É difícil explicar rápido, porque as pessoas elas não têm uma compreensão, geralmente não têm uma compreensão muito clara sobre como se forma a sexualidade. Então, é por isso que é difícil explicar rápido, porque a sexualidade de qualquer indivíduo, de qualquer pessoa, traumatizado ou não, hétero ou não, de qualquer indivíduo, é o produto, é o resultado dinâmico de um entrelaçamento complexo de vários elementos. Então, nunca é uma coisa isolada, uma coisa só, né? Então, a gente poderia citar muito rapidamente 3 grandes eixos formativos da sexualidade. O primeiro é o biológico, ele tem o seu lugar, todo mundo tem corpo, tem gene. Não é só gene, mas tem gene, tem corpo. Não é só corpo, mas tem. Então não tem esse determinismo biológico, mas existe o elemento biológico. Características físicas, características de personalidade, características do corpo, que nascem e te influenciam. Segundo, o eixo do aprendizado, que é o que as pessoas geralmente falam muito. Tá, minha família, meu pai, minha mãe, o estupro está no eixo do aprendizado. Quer dizer, é uma interação entre o sujeito e o meio, uma interação violenta. Todas as violências estão no campo do aprendizado. Você vai, entre aspas, aprender alguma coisa. Aquilo vai te marcar de alguma forma. Mas, eu repito, assim como não existe um determinismo biológico, não existe um determinismo social. Então, se passou por isso, vai reagir de tal maneira, né? Por quê? Porque você tem o terceiro eixo, que é o subjetivo. O que é isso? É o psicológico. Cada um reage ao social, ao próprio corpo, reage, né? Lê, interpreta os eventos de a si mesmo de uma maneira única. Então, se a pessoa pergunta, pode? Ora, pode. Mas não dá para criar nenhum tipo de regra. Ah, mas Sim. isso na minha vida, depois que eu passei por um estupro, eu percebi que eu não sei o quê, papapá. Faz sentido? Faz. Mas entenda, isto é um elemento, é o elemento que você consegue fazer a leitura. Tem coisas que você nem consegue fazer a leitura. Então, quando o sujeito fala da sua história, ele não fala de toda a sua história, ele fala daquilo que ele mesmo destaca, que ele mesmo considera mais importante. E esse rememorar já é marcado por um critério que ele está usando. Então, sempre é um complexo de coisas. Então, não dá para descartar o estupro como um elemento formativo, mas não crie doutrina, não crie essa ideia de regra, porque isso não funciona para todo mundo. Porque se você tiver 100 mulheres estupradas, 100 homens estuprados, vão ter 200 maneiras diferentes de interpretar esse fato. Não vamos interpretar do mesmo jeito, né? Ah, o fulano não tem pai. Pô, tem um monte de gente que tem pai. Cada um reage de um jeito. Entende? Então não tem esse padrão. Agora, você sabe que é o mais maluco? Agora, o mais maluco. O mais maluco é que a Bíblia não discute isso. E o que eu acabei de falar aqui não é o que a Bíblia discute. A Bíblia não tem nenhuma teoria sobre formação de sexualidade, nenhuma. A Bíblia fala que o pecado é fruto do coração caído. A Bíblia não discute por que você sente o que sente. A Bíblia não diz que é por causa do pai, não diz que é por causa da mãe. Quem fala isso é Freud. Aí o pessoal, quer dizer, Freud é que eu estou sendo generalista. O que quer dizer assim? A pessoa ouve Freud, faz sentido, ela acha que é uma doutrina bíblica. Então não é a Bíblia que afirma isso. Para a palavra de Deus, você peca porque de um coração pecaminoso que reage aos eventos pecaminosamente. Inclusive quando você é vítima, né? Então você é vítima de estupro e você reage a esse fato de uma maneira a revelar a cobiça do seu próprio coração, mesmo sendo vítima. Então, é interessante isso, por isso que é muito longa a discussão, porque a gente às vezes confunde o que é teorias que fazem sentido do ponto de vista psicológico, sexológico, e a palavra de Deus, como é que ela encara os pecados, né? São coisas distintas. Legal, muito bom.
entender que o estupro ele é um evento realmente traumático, com certeza, né? Algo que, muito sensível e que é importante, diante de tudo isso que o David tinha comentado antes, até a questão do discipulado, né? De que, poxa, se você quer tratar a respeito de algo difícil assim, você procurar um apoio, de repente, né, de profissional, de terapeuta, né, psicólogo, conselheiro na igreja. Então, você tratar isso nessa dinâmica, né? Como o David falou, não é uma regra geral de que você sofreu isso, você faz isso. Não. Você precisa tratar, cada caso vai ser um caso específico, né? É isso mesmo. Legal. Pessoal, vamos encerrar então a nossa live aqui. Eu quero muito agradecer a você, David. O pessoal que está com a gente aqui, pode deixar os comentários aí, dizendo o que vocês acharam. Para quem chegou depois, a live vai ficar salva, vocês vão poder rever. E também vieram outras perguntas aqui na caixinha, então eu vou recomendar para vocês aqui depois irem ali no perfil do David, que ele está sempre fazendo as caixinhas cabulosas ali. Então vocês deixem perguntas cabulosas para ele ali, porque ele sempre responde muitas, é muito legal, a gente aprende muito ali. Então aproveitem e mandem as perguntas lá. E deixar um convite, né, para quem está com a gente, como a gente falou inicialmente, a gente está fazendo esse conteúdo aqui até como um aquecimento, né, para a gente chegar bem preparado na semana que vem, que vai acontecer o Escape, que é um evento para você que é cristão, que está na luta contra a pornografia, contra a masturbação de uma forma compulsória, esses pecados, esses vícios, como que a gente faz para sair dessa prisão. Então a gente vai trabalhar esse tema nesse evento. As informações e a inscrição gratuita também se faz ali no nosso link na bio, ali, o link no perfil. Está nos stories também o link. E para quem está vendo esse replay aqui no YouTube ou no Spotify, está na descrição desse conteúdo aqui. Então, David, quero te agradecer muito. Pedir a Deus que continue te abençoando aí na tua vida, na tua família, no teu trabalho. E que a gente possa seguir junto aí nessa parceria. Diz aí também o que o pessoal pode fazer aí para conseguir mais da tua ajuda. Aí, deixa aí as tuas recomendações. Legal, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu quero reforçar mais uma vez a participar do evento. É um assunto muito sério e você tem um ministério aí muito bom, que ajudando muita gente. Parabéns pelo trabalho. Conte comigo. Eu estou falando muito sobre casamento, que eu estou fazendo um evento também para casais. Então, a coisa do sexo no casamento vai ter uma comunidade fora do Instagram, e que a gente chama de bonde dos casados. Se quem quiser conhecer o material que tá ali sempre disponível, está na minha bio também. Então, lá na bio tem um link com vários tipos de eventos. Tem sobre pornografia, tem sobre educação sexual para crianças, tem sobre adolescente, homossexualidade, LGBT, e tem sobre casal também. Tem um monte de coisa. Então dá uma olhada lá no link da bio para conhecer melhor. No mais, obrigado, viu, querido? Foi um prazer. Valeu, David. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que participou com a gente também. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.